Olá, seja muito bem-vindo ao Futuros com Júnior Bernelli, é um prazer te receber aqui. E a gente vai falar hoje sobre vários temas, lembrando que a gente tem a nossa conexão global, vamos falar direto no Vale do Silício com o Felipe Freitas sobre o mercado de carros elétricos, ele que é um dos principais executivos brasileiros, trabalha na Rivian, que é a empresa de carros elétricos da Amazon. Vamos falar também com o Pedro Engler, que é um dos maiores especialistas em fintechs do Brasil, que vai trazer uma visão sobre os últimos 10 anos desse mercado aqui, contando um pouco dos desafios, o que funcionou, o que não funcionou e o que deve vir para frente. Mas a gente sempre começa esse nosso bate-papo, sempre começa o Futuros com o nosso radar de sinais. Que hoje traz, nesse primeiro momento, uma ação judicial, um julgamento que começou essa semana lá nos Estados Unidos e que vai se arrastar por mais alguns dias, mas que tem potencial de impactar toda uma indústria, desde a indústria de automóveis até o mercado jurídico, o mercado de seguros, saúde. É um grande ecossistema que pode ser afetado pelo que aconteceu lá nessa última semana. Vou contar em detalhes. Lá em 2018, um carro da Tesla, que é um carro que tem tecnologia para ser autônomo, sofreu um acidente. O carro fez um desvio e bateu em uma barreira de proteção numa rodovia, causando a morte do motorista que estava ali naquele carro. O processo judicial, que é movido pela família do motorista, tenta culpar a Tesla pelo acidente. Fato é que o motorista, no momento do acidente, ele estava jogando videogame dentro do carro, ele estava ali usando um aparelho de jogos e não percebeu que poderia haver um perigo e sofreu o acidente. De quem é a culpa? Do motorista, que não observou, não estava atento, ou da Tesla, que ofereceu um serviço, um software de carro autônomo, ou seja, o carro dirige sozinho, mas que tinha ali as suas regulamentações e suas recomendações sobre o comportamento desse motorista. Esses carros autônomos, eles, apesar de terem tecnologia para dirigirem sozinhos, eles sempre têm a recomendação de que o motorista precisa estar presente no carro e atento à direção, atento àquilo que acontece ao seu redor, coisa que este motorista não fazia. Agora veja bem, vamos mudar um pouco dessa cena. Imaginar que esse carro, ao invés de ter batido na mureta, atropelou algumas pessoas. Se isso acontece no momento em que o modo de direção autônoma tivesse ativado, de quem seria a culpa? Do motorista que não prestou atenção? Do software do carro que atropelou e seguiu naquela trajetória? Da companhia, da montadora? Do engenheiro de software que projetou aquele software? Imagina quantos pontos ali podem ser levantados ou discutidos a partir desse julgamento que acontece lá nessa semana. Então, a Tesla está no banco dos réus nos Estados Unidos por um acidente causado em 2018 que vai ditar ou criar uma jurisprudência, uma tendência daqui para frente nesse mercado que tende a ser cada vez mais de carros autônomos, tende a ser cada vez mais de carros que dirigem sozinhos. Bom, polêmica à parte, vamos entender como isso vai acontecer. Eu prometo trazer as atualizações disso aqui em algum momento. Vamos aproveitar para ficar dentro desse mundo dos carros autônomos, dos carros elétricos, para falar de um dos principais concorrentes da Tesla que começa a despontar por aí. A Xiaomi, que é uma empresa chinesa, fabricante de smartphones, que você deve conhecer, ela lançou o seu carro há algum tempo atrás, mostrou que estava entrando neste mercado de carros elétricos e autônomos, e nessa semana acabou lançando o seu novo carro, um modelo de carro da Xiaomi, que é um carro esportivo, chamado SU7, que custa lá em torno de R$150 mil. Esse carro foi vendido, foi anunciado essa semana como seu lançamento e teve 50 mil vendas em apenas 27 minutos. Em apenas 27 minutos do lançamento, 50 mil unidades do carro da Xiaomi, que é uma fabricante de smartphones na China, foram vendidos para os seus consumidores. Isso mostra o potencial que as empresas de tecnologia estão colocando nesse mercado de carros elétricos e traz alguns questionamentos. Por que a Apple desistiu de entrar nesse mercado? Quando é que a Samsung vai ou se vai entrar nesse mercado? Outras empresas chinesas, fabricantes de smartphone, também já entraram. A Huawei, que também é uma das maiores fabricantes de smartphone do mundo, também já tem seu próprio carro. Então é um mercado que a gente ainda não conhece bem, mas que mostra alguns caminhos e alguns caminhos diversos. De novo, a Apple se afastando dele, as
fabricantes chineses de smartphone entrando cada vez mais ou se aproveitando cada vez mais dessa oportunidade. Lembrando que o Felipe Freitas, né, que é um executivo da Rivian, que é a empresa de carros elétricos da Amazon, vai trazer um pouco mais desse assunto na nossa conexão global daqui a pouquinho, mas é interessante observar esses movimentos e tentar entender o que vem para frente nesse mercado de carros elétricos e carros autônomos. Aproveitando esse gancho, né, falando de carros elétricos e carros autônomos, fabricantes de smartphones e tudo mais, vale a pena a gente aproveitar para falar também um pouquinho sobre essas conexões não óbvias do mercado. A empresa de smartphone começa a vender carro e isso traz aquele questionamento, mas a concorrência não é mais óbvia como era no passado? O vendedor de carro não concorre com o vendedor de carro, de telefone com o de telefone? Não, o mercado ele é cada vez mais transversal e é cada vez mais comum a gente ver uma empresa de um setor entrar em outro setor, como por exemplo a JBS, que é a maior produtora de proteína animal do mundo, que usa o resíduo do que sobra do abate dos animais para produzir a matéria-prima do colágeno. Até aí tudo bem, porque já era óbvio que esse processo acontecia. O resíduo do abate dos animais vira matéria-prima para colágeno. Fato é que a JBS criou a sua própria empresa para produzir essa matéria-prima, produzir esse colágeno, e ela fez uma parceria com a Galena, que é a maior distribuidora de produtos para farmácias de manipulação do país. Ela tem quase 80% desse mercado. Isso significa que o colágeno que a gente vai usar lá em casa, colágeno que você vai consumir no seu dia a dia, ele foi produzido pela JBS, que é uma empresa do setor de alimentos, que é uma empresa que produz proteína de origem animal, que produz a carne que a gente consome. Então, desde a carne que a gente consome ao colágeno que a gente usa no dia a dia para os cuidados com a pele, em produtos cosméticos, tem a participação, consegue garantir que aquele colágeno que você usa foi produzido a partir de uma cadeia produtiva rastreável do ponto de vista de cuidados com os animais, de maus tratos, veio de uma fonte rastreável e aí você pode transformar isso em vantagem de cosméticos, ainda de uma forma indireta, mas criando um novo grande player desse mercado. Bom, e aproveitando esse gancho, né, de falar de colágeno, isso nos remete a falar do mercado de suplementação alimentar, né, do exercício físico. Dá pra gente olhar também um pouco para esse mercado do fisiculturismo. É só um mundo daquelas pessoas fortonas, naquele chamado de, entre aspas, popularmente, 10 dias de conferência no Arnold Conference, mais de 500 milhões de reais. Só que o Gympass, ao longo do tempo, ele deixou de ser só uma plataforma de acesso a academias e virou um grande hub de cuidados com a saúde, coisas que vão ter serviços que vai muito além de acesso a academias. Por que isso é polêmico? Porque as pessoas têm visão diferente sobre isso. É corajoso de uma marca consolidada fazer uma mudança de nome, afinal de contas, né, a gente tem um apego emocional ao nome das coisas, mas isso não é tão raro assim. A Nike já mudou de nome, a Amazon já mudou de nome, né, o Instagram já mudou de nome. Várias empresas que a gente conhece hoje fizeram uma transição de nome ao longo da história, que é algo muito corajoso, mas que tem o poder de ampliar. Tem mais de 50 mil academias conectadas. Por falar nisso, você percebeu que eu citei no início dessa nossa fala aqui, né, as polêmicas. Uma outra empresa que causou polêmica essa semana foi a Amazon, mas por um outro motivo, e aí sim polêmica, as suas lojas autônomas. Quem foi, né, lá para fora, principalmente para os Estados Unidos, conheceu que eram totalmente autônomas. Se você fosse um cliente da Amazon e tivesse o seu cartão de crédito, e lá dentro você podia simplesmente pegar os produtos que você queria e ir embora sem passar pelo caixa, sem falar com ninguém, sem pagar nenhum desses produtos. A promessa era de que câmeras inteligentes e dezenas, centenas de sensores nas lojas seriam capazes de identificar os produtos, fazer a soma total da sua compra e debitar isso direto lá do seu cartão de crédito. Por que a polêmica é do jeito certo ou não? Né? Então, atrás dessa automação toda, existia um exército de milhares de pessoas que faziam de fato a conferência sobre a capacidade dessas câmeras e sensores de identificar os produtos. Isso é algum crime? Isso é alguma fraude? Não. De fato, isso não existe nenhum crime ou algo errado, algo que não deveria ter sido feito do ponto de vista legal, mas que traz, de novo, uma polêmica que acontece no Vale do Silício.
a empresa ela omitiu uma informação dizendo para os consumidores que a loja era uma loja 100% autônoma, quando na verdade existia uma parte do processo que era feita por humanos. É diferente do que aconteceu com a Theranos, por exemplo, apesar de haver ali algumas similaridades. A Theranos era uma empresa criada pela Elizabeth Holmes que prometia que com uma gotinha de sangue você poderia fazer dezenas, até centenas de exames em questão de minutos. Então aquele negócio de ir no hospital, tirar sangue na veia, aquele monte de tubinho, não ia existir mais, porque com apenas uma gotinha, centenas de exames poderiam ser feitos. A verdade é que, quando aquela gotinha de exame ia para dentro da máquina da Theranos, uma pessoa ia lá, pegava aquela amostra, levava para laboratórios tradicionais e ali eram gerados os resultados. Ou seja, a Theranos fingia que aquela máquina era capaz de gerar exames, quando na verdade quem gerava eram as máquinas tradicionais dos laboratórios comuns. Isso lá no Vale do Silício, de alguma maneira, ficou conhecido como fingir até conseguir. É uma expressão que se usa muito por lá, onde empreendedores eles tentam antecipar um pouco do futuro. Olha, eu vou conseguir fazer isso, mas neste momento eu ainda tenho só uma intenção ou pequenos indícios de que eu vá conseguir, mas se você continuar me financiando com investimentos e com aportes, eu garanto que em algum momento eu chego no resultado esperado. Então as pessoas em algum momento ultrapassam uma linha muito tênue entre o que é tentativa, o que é expectativa versus aquilo que é fraude, versus aquilo que é uma mentira. A Elizabeth Holmes, com a Theranos, ultrapassou essa linha do que era uma farsa, do que era uma intenção e foi para o que é algo que era uma fraude, uma mentira. O que a Amazon fez é mostrar que aquela loja não funcionava da maneira como deveria ser. Não era nenhuma fraude, não era nenhuma mentira, mas era só um processo que parte dele funcionava como ela dizia e a outra parte era oculta, havia uma omissão de uma segunda parte. Bom, e como não poderia deixar de ser, a inteligência artificial está em todas as conversas que a gente faz e hoje não é diferente. A Amazon, junto com o Google, investiram numa empresa chamada Anthropic, que pode ser a nova OpenAI. Está todo mundo dizendo que essa empresa tem capacidade de mudar o mundo, assim como a OpenAI fez com o ChatGPT, e fazer frente a esse algoritmo que foi criado lá atrás. Por que isso é tão relevante? Porque a Amazon e o Google estão botando muito dinheiro nessa empresa. A Amazon concluiu agora um aporte de 4 bilhões de dólares nessa companhia e o Google já tinha colocado mais 2,3 bilhões de dólares. O total arrecadado por essa empresa já chega a 7 bilhões de dólares. Lembra que no caso da OpenAI, que criou o ChatGPT, a Microsoft tinha feito um primeiro aporte lá atrás de 3 bilhões e depois fez mais 10 bilhões de dólares. Então, a Anthropic, apoiada pela Amazon, e pelo Google, segue um caminho de captação de investimento muito robusto, parecido com aquilo que a OpenAI construiu, e tem os seus algoritmos de IA impulsionados agora pelo dinheiro de duas das maiores companhias do mundo. Qual a diferença? A diferença é que o algoritmo da Anthropic ele faz um papel diferente. Ele tem a capacidade de observar, ler, capturar dados e gerar a partir deles insights para compra, insights para recomendação. Por que o Google e a Amazon então investiram tanto nessa plataforma? Porque a Amazon vive da recomendação de produtos certos para pessoas certas para aumentar a sua possibilidade de compra, de venda. E o Google vive da recomendação, identificação de pessoas e padrões corretos para que os seus anúncios sejam mais efetivos. Então, é um movimento de duas grandes Big Techs tentando entrar nessa onda de AI com muito mais força do que foi até agora, se aproveitando destes novos algoritmos criados pela Anthropic. E agora um momento nostálgico para a gente lembrar o impacto que a tecnologia e os negócios têm na nossa vida. Foi no dia 9 de abril, há 12 anos atrás, que o Facebook comprou o Instagram. O Instagram era uma rede social de fotos criada por dois empreendedores, Kevin e Mike, um brasileiro e um americano, que criaram essa plataforma, uma rede social diferente do que era o Facebook na época, porque ela era baseada em fotos. Ela tinha uma capacidade maior de interação com as pessoas, porque o objetivo era retratar momentos do dia a dia, momentos em que você está no trabalho, em casa, na família, e isso poderia trazer muita atenção para dentro da rede, que foi o que aconteceu. Apenas 18 meses depois da fundação do Instagram, o Facebook, na época liderado ainda por Mark Zuckerberg,
fez a aquisição dessa plataforma por US$ 1 bilhão. Esse montante, para aquela época, parecia ser um dinheiro astronômico, e de fato era muito dinheiro, mas hoje representa muito pouco, perto do que o Instagram é capaz de gerar. Aquele mesmo US$ 1 bilhão que foi capaz de comprar todo o Instagram faz hoje a cada semana. A cada semana, o Instagram gera US$ 1 bilhão em receitas. O Instagram já é responsável por 30% de toda a geração de receita da Meta, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Então é impressionante como aquela aquisição feita por Mark Zuckerberg lá atrás gera resultados positivos e incríveis até hoje, podendo ser considerada por muitos a maior aquisição da história já feita por uma Big Tech em termos de retorno financeiro, em termos de relevância. Por que foi tão polêmica essa aquisição lá na época? Primeiro, muitos e-mails vazaram lá na época da transação, né, nos Estados Unidos, durante um processo de acusação por monopólio, né, das redes sociais, enfim, e mostravam esses e-mails que o Mark Zuckerberg estava desesperado por conta dessa aquisição. Ele queria fazer essa aquisição de todo jeito, porque ele via o Instagram como grande ameaça para o Facebook, porque ele entendia que, de tempos em tempos, uma rede social ela vai perdendo o seu apelo. Por que ele entendeu isso? Porque antes do Facebook existiu o Orkut, que teve centenas de milhões de usuários, mas que foi perdendo seu engajamento até que o Facebook ocupou este espaço. A ordem natural das coisas era que o Instagram ocupasse o espaço do Facebook no mercado de redes sociais, mas esse movimento foi antecipado e Zuckerberg trouxe o Instagram para dentro do seu próprio negócio, fazendo o efeito que tem hoje. 2 bilhões de usuários ativos no mundo, 500 milhões usam o Instagram todos os dias. O Brasil é o quarto país em número de usuários, são 113 milhões de usuários do Instagram por aqui. E o Instagram é, com certeza, o novo ciclo de perpetuidade do Facebook que fez com que ele chegasse até aqui e não tivesse aquele mesmo fim do Orkut lá atrás, encerrando o ciclo de uma rede social que durava até aquela época 7, 8 anos mais ou menos. E é impressionante também o detalhe de que os brasileiros estiveram presentes na criação, na fundação de 2 das maiores redes sociais do mundo, lá no Facebook. Eduardo Saverin foi cofundador da plataforma junto com Mark Zuckerberg, e aqui no Instagram, o Mike Krieger foi fundador da plataforma junto com Kevin Systrom. Então, 2 brasileiros criaram 2 das maiores redes sociais da história. É impressionante o impacto que o empreendedor brasileiro pode causar no mundo. Bom, vamos para mais um bloco aqui do nosso Futuros de hoje. Agora vamos fazer a nossa conexão global. Vamos nos conectar de novo lá com o Vale do Silício, na Califórnia, né? O Vale do Silício que é a região mais inovadora do mundo. E lá está o Felipe Freitas. Felipe, que é um brasileiro que trabalha em uma das principais empresas, executivo de uma das principais companhias de carros elétricos do Vale do Silício, que é a Rivian, né? A Rivian é uma empresa que foi investida pela Amazon, é a empresa de carros elétricos da Amazon, e o Felipe vem aqui para contar um pouquinho para a gente sobre esse mercado. Seja muito bem-vindo, Felipe! Fala, Júnior. Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouco sobre esse mundo aí dos carros elétricos que gera tanta polêmica e tanta controvérsia em todos os lugares. Então, feliz de estar aqui com vocês, trocando ideias e falando um pouco sobre o que a gente faz aqui na Rivian, mas no Vale como um todo e nesse mundo de EVs aí, tudo que está acontecendo nessa revolução. Muito bom, Felipe. Bom, vamos lá entrar direto então, só para contar um pouquinho para as pessoas o que é a Rivian, né? Qual é o grande papel da Rivian, como ela funciona, enfim. Então, quem já foi para o Vale do Silício, ou quem está nos Estados Unidos, conhece os carros, já viu passar umas caminhonetes lindas que a Rivian produz, uns carros muito bonitos, mas não é só isso que a Rivian faz, Felipe. Então conta um pouquinho para a gente, só para a gente se entender, se posicionar aqui em relação a isso. A Rivian ela surgiu há 15 anos atrás. O R.J. Scaringe, que é o fundador da Rivian, ele estava fazendo o PhD dele lá no MIT, e aí ele, desde criança, ele conta que ele tinha essa ideia de montar uma empresa de carros, e durante o PhD dele, ele visualizou que havia um espaço no mercado, né, na indústria, que não era explorado ainda, que era o espaço de carros de aventura elétricos, né, picapes elétricas.
Jeeps elétricos. E aí ele montou um protótipo, ele ganhou uma competição lá no MIT, e dali a história da Rivian começou. Acelera a fita 15 anos, a gente teve um investimento massivo da Amazon, da Ford. A Amazon hoje é um dos maiores shareholders da empresa ainda. Os 3 primeiros produtos que a Rivian trouxe para o mercado foram as duas caminhonetes, né? Um SUV de 7 lugares e a picape, que são os R1, o R1S e o R1T. E, em paralelo, né, além das picapes, como o Júnior falou, que são lindas, a gente desenvolveu para a Amazon uma van comercial elétrica, que é única assim, na indústria, é super inovadora, super diferente. E a Amazon fez uma encomenda de 100 mil vans elétricas para a Rivian e financiou o desenvolvimento desse produto aqui na empresa. E agora, no final do ano passado, a Amazon liberou a Rivian para vender essas vans para o resto do mercado. Um dos maiores custos, né, de logística dessas empresas de delivery, os 2 maiores custos são o motorista e o combustível e a manutenção dos carros, né? Então a gente consegue, com carro elétrico, praticamente anular essa despesa de combustível e manutenção, porque os carros elétricos, como todo mundo sabe, eles têm um baixo custo de manutenção. Então a Rivian fez isso. Recentemente ele lançou a segunda geração de carros, que é o R2 e o R3. Tem um mês mais ou menos que foi lançado, foi um super sucesso, vendeu quase 80 mil carros em 24 horas do lançamento dos carros. E a Rivian tem esse objetivo de levar as pessoas para a natureza, levar as pessoas para as atividades outdoor, viver experiências, né? E o carro elétrico sendo o meio para levar as pessoas para esses lugares, para, enfim, se divertir e se entreter. Legal, Felipe. E é interessante ver, né, como a Rivian foi para esses 2 lados do mercado, né? Um lado B2C, né, vender carros de passeio, é onde ela concorre, né, com o mercado todo, mas principalmente com aquelas outras que são as referências em carros elétricos. Concorre com Tesla, concorre com BYD, enfim, com todas essas que a gente já conhece. A gente viu um movimento onde a Apple, que tinha lá o projeto da Titan de carros elétricos, né, 10 anos de desenvolvimento, e disse, né, os fortes rumores de que ela abandonou esse projeto. E do outro lado a gente vê a Xiaomi, que é a chinesa que fabrica celulares, concorrente da Apple, entrando nesse mercado de veículos elétricos lá, vendendo 50 mil carros em 27 minutos. Como que você vê esse mundo assim das Big Techs? Né, algumas escolhendo ter seus próprios carros elétricos, entendendo, né, a conexão entre os celulares, os smartphones, os carros, esse mundo da alta conectividade, e algumas desistindo desse caminho. Como é que você vê isso e como o Vale do Silício enxerga isso hoje? Essa pergunta é excelente. Acho que essa é a discussão que mais tem assim, esquentado os debates, né? Inclusive aqui. Tem 2 coisas interessantes sobre isso, né? Uma, eu acho, olhando para o caso das montadoras chinesas, e eu passei praticamente 2 anos trabalhando na Tesla antes de vir para a Rivian, né? E tive essa experiência porque a Tesla tem uma fábrica na China, tem uma fábrica aqui nos Estados, tem 2 fábricas aqui nos Estados Unidos, uma na Europa. Tem um ponto que é super importante dessa história, que é o quanto que você controla a sua cadeia de valor. E eu, sendo um cara de supply chain, tenho que falar sobre isso, né? Mas o quanto que você controla a sua cadeia de valor para montar um carro elétrico. E quais são os principais elementos de um carro elétrico, né? Primeiro, o skateboard, que é, digamos assim, o assoalho do carro, a base do carro, onde ele é construído, né? Segundo, a bateria, o motor e o upper body, né? A parte de cima do carro, a cápsula do carro. Esses 4 elementos, eles juntos, fazem um carro elétrico existir. Então, quanto que você controla dessa cadeia de valor é determinante para o seu sucesso em fabricar esses carros. O processo de manufatura de carro elétrico é super complexo, foge um pouco da lógica dos carros a combustão, foge bastante da lógica dos carros a combustão, e é um desafio novo, é uma tecnologia nova. No caso das empresas de tecnologia chinesas, elas têm um acesso muito próximo dessa cadeia de valor, porque os grandes fabricantes de baterias, de alguns componentes fundamentais do carro elétrico, semicondutores, chips, eles estão na Ásia, né? Então é interessante ver que as empresas chinesas elas têm tido muito sucesso em controlar a cadeia de valor e lançar produtos e ter sucesso. E o caso da Apple, eu não conheço detalhes, né? Mas
me parece que existiam gaps estratégicos ali que preveniam a Apple de conseguir desenvolver o projeto e lançar o produto no mercado. E aí o que parece é que eles desistiram do projeto. Do outro lado, Júnior, tem essa questão também da competição, né? A competição aqui nos Estados Unidos já é muito grande, você tem diversas montadoras em estágios mais avançados, tem a Tesla com um domínio absoluto, mais de 60% dos carros elétricos vendidos nos Estados Unidos são Tesla, o que é algo inacreditável, assim, impensável. Não, é muito interessante ser colocado dessa maneira, porque tangibiliza um pouco para a gente o que é o processo da construção de um carro elétrico e por que aqui no Brasil a gente vê essa, entre aspas, invasão dos carros chineses, né? Por exemplo, a BYD quebra recordes todas as semanas de venda de carros elétricos. Já nos últimos finais de semana aqui vende 900 carros por dia, né? Então são recordes deste mercado de elétricos aqui no Brasil, então é impressionante de fato entender um pouco dessa cadeia produtiva e por que os chineses conseguem fazer isso a partir aí das tuas experiências. Felipe, você comentou um pouquinho sobre, né, a tua experiência na Tesla e agora a tua experiência na Rivian, e essas duas companhias, elas vivem de produção de carros elétricos movidos à bateria e muito se fala sobre esse elemento, né, a bateria, né? O que pode se esperar do que vem pela frente? Muita gente fala assim, não, vai existir uma indústria inteira de reutilização de baterias, ou não, as baterias vão impedir que os carros elétricos de fato avancem mundo afora, ou não, daqui a pouco não, a bateria vai aumentar a sua capacidade, né? Como a bateria é o tendão de Aquiles, vamos chamar assim, desse mercado de carros elétricos, e aqui, por exemplo, no Brasil, posso dar um relato que a gente ouve por aqui, as pessoas elas têm um pouco de medo, por exemplo, da revenda desses carros, né, do mercado de usados, por conta da história da bateria. O que você pode contar especificamente sobre esse ponto aí, que é um ponto sempre discutível, sempre polêmico em relação aos carros elétricos? Tem uma discussão muito interessante que eu participei ativamente quando eu estava fazendo meu mestrado lá em Stanford, antes de ir para a Tesla, que é essa discussão entre o custo do desenvolvimento de tecnologia e inovação versus o preço, né? Então, aí tem duas coisas que eu acho que vale destacar. Assim, a primeira, o custo da bateria ele vem caindo assim, vertiginosamente na medida em que essa tecnologia vai avançando e vai amadurecendo. Você tem vários tipos de bateria, você tem baterias prismáticas, cilíndricas, baseadas em lítio-íon, baseadas em sal, baseadas em ferro. Você tem várias tecnologias diferentes que estão sendo desenvolvidas no mundo todo mundo está tentando todas as hipóteses para chegar em algum modelo que seja o modelo vencedor, digamos assim. Então, a gente está na corrida tecnológica da bateria, a gente pode dizer isso. E nesses momentos, quando você olha para qualquer tecnologia, são os momentos em que o custo da tecnologia ainda é alto, a adoção ainda é baixa, e no tempo, a tendência é que essa tecnologia amadureça, o custo caia, e isso já tem acontecido em alguns tipos de bateria que já existem na indústria, e isso se torna cada vez mais acessível para as pessoas. Um grande exemplo disso é a BYD, acabou de lançar um carro que ela pretende vender por menos de $10.000, que seriam uns R$50 mil. Né? Hoje no Brasil, para você comprar um carro popular por R$50 mil, já é um desafio enorme, se é que você consegue. Agora, Felipe, fazendo uma experiência aqui quase que de futuro, né? Fazendo, né, correndo o risco de acertar e ser vangloriado ou de errar e da gente passar vergonha juntos aqui. Você acha que o futuro dos carros, né, dos veículos, dos automóveis, ele está muito mais para um futuro de veículos 100% elétricos ou para um futuro de veículos híbridos? Essa é a grande dúvida que se tem, né, aqui no mercado brasileiro, se fala muito sobre isso, de que tá claro que veículos somente a combustão não deve ser o futuro, mas que esses dois espaços entre 100% elétrico e talvez híbrido esteja aí, o vencedor esteja por aí. Qual que é a sua aposta, a sua visão sobre isso? Vamos fazer a futurologia aqui com uma grande probabilidade de estar errado, né? Mas como que eu enxergo, e eu tenho os meus vieses por tudo que eu estudei e acredito, né? E por isso eu estou aqui. Eu não tenho dúvidas que não há espaço para combustíveis fósseis
na mobilidade de pessoas e de coisas no planeta. Então, assim, para mim, o princípio fundamental dessa história é que a gente tem que fazer a transição energética e sair da geração de energia a partir de combustíveis fósseis. Eu acredito que a eletrificação de tudo é um caminho que pode ser o melhor caminho para a humanidade, pensando do ponto de vista de transição energética, de eliminação de combustíveis fósseis, mas no trajeto entre o ponto A e o ponto B, eu acredito que existam outras formas de transporte, outras formas de mobilidade que podem ajudar a transição e que podem conviver com a eletrificação de tudo durante esse período. E por que eu acho que a eletrificação de tudo é uma visão do ponto de vista técnico? Isso tem estudos, incontáveis estudos que provam que é uma solução viável tecnicamente. Segundo, porque ela gera um cenário onde o custo total da vida ele diminui. Imagine um cenário em uma cidade onde todo mundo dirige carros elétricos e eles vão para os escritórios, para os hospitais, para os supermercados, para os shopping centers, e nesses lugares você tem infraestrutura de carregamento de carros elétricos, qualquer que seja, hidrelétrica. E aí todo mundo carrega os seus carros enquanto está fora de casa. Porque quando você está fora de casa com carro, com raríssimas exceções, seu carro está parado a maior parte do tempo, né? Então os seus carros estão lá carregando. Todo mundo volta para casa com essas baterias carregadas. E aí ao chegar em casa, você pluga o seu carro na sua casa, ou nos seus prédios, ou onde for, e esses carros abastecem as suas residências no momento. É uma visão completamente viável, que já está sendo testado, tá? Que está fazendo isso em Salt Lake City. Assim, é uma visão de mundo onde você não precisa de energia de nenhuma outra fonte que não renovável, e eu fico animado só de falar nisso, né? É uma projeção de futuro super legal. Vai acontecer, a gente vai ver um dia. Muito bem, Felipe. Poxa, muito obrigado pela tua participação aqui, conectado com a gente direto lá do Vale do Silício. Felipe Freitas, um dos principais, se não o principal executivo brasileiro nesse mercado de veículos elétricos, esteve com a gente aqui agora nesse papo, nessa conexão global. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação. A gente volta daqui a pouco. Chegamos ao nosso terceiro bloco aqui no Futuros. Hoje vamos receber no Conversas do Agora o Pedro Engler. Pedro, que é sócio da NVA Capital, que é uma gestora de investimentos especializada no mercado de fintechs. Seja muito bem-vindo, Pedro. Júnior, prazer estar contigo aqui, prazer ver o teu avanço e agora com esse novo programa. Muito bom, muito obrigado, Pedro. Bom, pessoal, o Pedro é um dos maiores especialistas em fintechs aqui no Brasil, tem muitos investimentos nessa área. E eu convidei o Pedro aqui para a gente falar um pouquinho, olhando o horizonte de 10 anos agora, né, Pedro? Acabamos de completar 10 anos, por exemplo, da fundação do Nubank, né? Fundado lá em 2013, completou 10 anos no ano passado. E a gente consegue enxergar agora um panorama histórico interessante para tentar entender as ondas que passaram, quem conseguiu atravessar o abismo, quem chegou nesse ponto de inflexão, né, que o Nubank chegou. Vale lembrar que o Nubank, nesse momento, ele está no seu maior valor histórico, né? Superou o valor do IPO, vale mais de 50 bilhões de dólares, se transformou um dos 4 maiores bancos do país. Pedro, na tua visão, como é que foi esse desenvolvimento nesses 10 anos? O que você pode fazer de um paralelo assim, lá do cenário 2013 e agora 2024? Legal. Essa pergunta é muito boa porque eu acho que ela nos dá um pouco da relevância do movimento que aconteceu. Então, a gente sempre viveu no Brasil num mercado financeiro ultra concentrado, com alguns players importantes, robustos, consistentes, mas que pela falta de concorrência, né, eles acabavam se fechando muito neles e os produtos oferecidos pelos clientes eram produtos talvez não os ideais ou não os que poderiam ser oferecidos. E a gente viveu, então, de todas as verticais de startups do Brasil, a de fintechs foi talvez a mais forte de todas, a que se apresentou com mais movimento, com mais quantidade de empresas e que recebeu mais recursos para colocar os seus projetos, entendendo que na hora que elas conseguissem quebrar o oligopólio desses grandes players, elas teriam um profit pool, né, um tamanho de lucro do mercado brutal para ser recebido. E como os clientes percebiam
indicavam que tinham muitas dores no seu relacionamento com aqueles players atuais, os incumbentes. Muita gente apostou dinheiro grosso nisso, né? E aí, dentro desses 10 anos para cá, duas grandes coisas aconteceram. Muitos insurgentes se apresentaram, alguns deram muito certo, como o Nubank, e alguns incumbentes conseguiram entender esse movimento e se adequaram, se ajustaram para que melhorassem essas ofertas. O grande vencedor desse jogo foi o cliente. Foi nós, como clientes, como usuários, que no final das contas temos mais alternativas, temos produtos melhores com preços menores. Então, a gente vê um movimento onde as fintechs lá de trás, Nubank e tantas outras, elas cresceram tanto e conseguiram superar uma fase, algumas delas, que agora estão se transformando naqueles bancos que elas lá atrás meio que tinham como alvo, né? Assim, poxa, você disse os incumbentes, os insurgentes, elas eram os desafiantes e os grandes bancos eram os desafiados naquele processo porque eram os grandes líderes. E a gente vê agora também o movimento dos próprios grandes bancos que até então dominavam o mercado terem um pouco dessa alma de startup para conseguir competir com essas fintechs, para conseguir usar as mesmas armas, ser mais veloz, usar mais tecnologia, reduzir o custo, né, para atender um cliente, que foram as coisas que foram aprendidas nesse meio. Você acha que daqui a pouco a gente deve convergir? Lá atrás tinha esse movimento, né? Startups contra grande empresa, mas depois a gente viu que a soma das duas coisas é o que faz, de fato, uma empresa vencedora. Faz sentido esse racional, esse movimento? Você percebe que está acontecendo? Legal. Eu acho que tem para mim, a mudança crucial que a gente vive nesse mercado, ela é a necessidade de colocar o cliente no centro. Quem conseguir colocar o cliente no centro vai ser o grande vencedor, e eu explico por que eu estou dizendo isso. Colocar o cliente no centro há 20 anos atrás não era uma necessidade. Porque como não tinha concorrência e os clientes não tinham alternativa, o cliente tinha que submeter aos players que conseguiam se estabelecer e conseguiam ofertar os produtos. Então eu preciso do produto, pagar um boleto, fazer um saque, ter uma conta corrente, e eu tenho 3, 4, 5 alternativas para fazer isso. E eu tenho que me sujeitar a elas. Então sempre que eu tenho pouca oferta e muita demanda, quem dita a regra na relação comercial é quem tem a oferta. Então, os bancos que conseguiram, por competência, se estabelecer no passado, eram aqueles que ditavam como é que a banda ia tocar, como é que os produtos iam ser consumidos, etc. Produto do mês, você faz campanha e coloca. E na hora que empreender ficou barato, o cliente começou a ser inundado com oferta, e quanto mais oferta e mais conhecimento ele tinha, mais escolha ele tinha. E aí o poder vem para o cliente e eu digo como é que eu quero ser atendido. E que é a grande diferença, assim, por que o Nubank deu certo? Porque o cliente trata bem o cliente. Então quer dizer que o outro não trata? Pô, talvez sim, talvez. Então quem tiver a capacidade para encantar o cliente vai ser quem vai ganhar o jogo. Existe alguma outra tendência que você enxerga nesse ciclo de desenvolvimento? Para onde as fintechs estão olhando agora? Qual é o novo grande objetivo desse mercado? O que deve vir por aí? Legal. Eu vou pegar esse teu gancho da pergunta aqui, que ela, às vezes eu vejo assim, grandes empresas estabelecidas dizendo que querem ser startups, né? Não faz sentido. Uma startup quer ser uma empresa, não é uma empresa que tem que ser uma startup. Mas uma startup, o que a startup tem para nos ensinar, né? O mercado tradicional? Ela consegue testar coisas muito baratas. Então eu testo, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Então eu tenho uma hipótese lá, eu tenho que testar esse caminho. Como eu testo barato, eu posso testar muito. Se eu testo muito, eu aprendo muito, né? Eu encontro o caminho, se que não está errado, eu acerto. Então essa prática de gestão da startup é uma prática que num mundo de imprevisibilidade ela funciona mais do que uma prática de uma empresa tradicional que quer testar muito caro, etc. Né? Então o que aconteceu no mercado? Assim, eu quero criar um banco, mas eu não vou criar um banco com todas as features, eu vou criar só um cartão de crédito. E eu vou provar para as pessoas que eu posso oferecer uma experiência menor. O que a gente chamou no mercado isso de unbundling, que é eu vou pegar todos os produtos, eu vou escolher só um, onde tem muita dor, muita fricção e onde tem alta margem, e vou começar por ali. E se eu ganhar o jogo do cartão de crédito, eu ofereço conta corrente, depois eu ofereço investimento, depois crédito especial, e aí eu vou oferecer até o momento que eu vou ter o banco. Então isso é uma prática, é um teste barato para eu poder validar uma hipótese e não ter que consumir um capital brutal que é criar um banco no D1, né, e lançar aquele banco pronto no primeiro momento, que até a gente viu quase um C6 fazendo isso. Então assim, a gente vê o Nubank, o C6 talvez com estratégias diferentes. Me parece que a estratégia do Nubank ela é uma estratégia mais eficiente em termos de alocação de recursos. E agora a gente olha para o mercado onde todo mundo concorre com todo mundo. O mercado ele é muito mais transversal. Por exemplo,
o Mercado Pago, né, a fintech do Mercado Livre, tem mais de 70 milhões de clientes. Se fosse por número de clientes, está entre os 4 ou 5 maiores bancos do país e nem é um banco, e também nem é uma fintech por si só, é um produto, um serviço dentro do Mercado Livre. Isso de alguma maneira mexe também com esse mercado e faz com que esse jogo dos ecossistemas, as grandes plataformas financeiras, comece a fazer mais sentido e tomar mais corpo aqui no Brasil também. Né? Então, eu acho que esse também é um segundo movimento importante que tem acontecido. Né? Assim, o mercado financeiro ele sempre estava no meio das transações dos serviços e produtos dos clientes. Então, sempre tinha um agente intermediário ali muito poderoso no Brasil, tanto é que, né, o maior profit pool, talvez, no mercado do Brasil seja o mercado financeiro. O que a gente vai ver e já está vendo acontecer? O produto financeiro indo para alguns dos lados, ou para o cliente ou para o produto. Quando a gente pede um Uber ou um 99 táxi e a gente sai sem pagar, sumiu aquela transação, né? Ele continua lá dentro, o produto financeiro continua existindo, mas ele está dentro da operação. Agora, eu voltei da China. A China talvez seja o maior case de transformação no mercado financeiro, porque tu tem dois grandes aplicativos, super apps, que dominam toda a parte de transação. Então, um era o WhatsApp deles, que é o WeChat, e o outro é o Alipay, que talvez inicialmente fosse uma Amazon da vida, um lugar de transação de compra e venda de produtos, uma plataforma de compra e venda de produtos. E aí tu vê toda a transação financeira indo para dentro desses lugares. Desde o pedido do restaurante que tu faz ali, tu escaneia o QR Code, escolhe o produto e já debita da tua conta, seja pagamento de táxi, seja o que sobrar eu aplico. Então as maiores plataformas de investimento na China são essas plataformas de tecnologia. Então tu tá vendo os produtos financeiros indo para dentro das operações e quase que sumindo da nossa relação aqui comercial. São as cashless societies, né, que não tem a transação de dinheiro mais acontecendo. Ela continua acontecendo, mas não de maneira vista como era no passado. Então, isso me parece uma mudança muito forte e todo mundo tem que conseguir enxergar isso na sua operação, porque quando eu internalizo o produto, eu tenho dois benefícios. Eu tiro fricção do processo e, eventualmente, eu tenho uma capacidade de ganhar alguma coisa com a transação que acontece dentro da minha ferramenta. E a gente está vendo hoje uma série de empresas de tecnologia financeira oferecendo esse serviço para dentro para as empresas estabelecidas. Pedro, agora, depois de fazer essa viagem aqui um pouco do passado, um pouco do que está no futuro, um pouco do que você viu na China, que de fato, né, quem tem a oportunidade de ir para a China para entender o que está acontecendo no mercado financeiro lá, sei lá, deve estar 7 anos à nossa frente em termos de desenvolvimento, tecnologia, né, de usabilidade de serviços financeiros. Quando a gente olha para tudo isso, trago agora um pouco do teu olhar, assim, vocês como a NVA, como uma gestora de investimentos, né, focada em fintechs, quais são as apostas que vocês têm feito por lá, quais puder compartilhar alguns investimentos que vocês fizeram, enfim, e também um pouco dessa visão meio América Latina, né? Vocês também tiveram recentemente, ou têm investimentos também no México, que é um dos mercados onde o Nubank está tentando entrar, já tem mais de 5 milhões de clientes por lá, enfim. Você pode dar um pouquinho desse panorama dos teus investimentos, da NVA como uma gestora que aposta em fintechs? Legal. Primeiro, acho que uma parte aqui no México, assim, o México é um país pujante, forte, por alguns ângulos ele está até se destacando em relação ao Brasil, mas é interessante que na questão de tecnologia ainda tem muita oportunidade para lá. Até eu acho assim, uma coisa que me chama a atenção, o Brasil é muito mais early adopter do que vários outros países importantes do mundo. AI é um papo que está muito presente aqui e a gente está muito perto, talvez, do que acontece no Vale do Silício na China. Assim, a gente está bem atento, vendo. E tu vai para esses países, para mim parece que esses assuntos ainda são os assuntos que estão um pouco mais atrasados. Quando a gente olha aqui para o Brasil, eu acho que tem algumas coisas que nos chamam muito a atenção. Primeiro, assim, o Brasil é um país de crédito. A oportunidade que a gente tem aqui de melhorar todos os processos de crédito, identificando nichos, oportunidades, segmentações e oferecendo crédito dentro de garantias melhores que façam com que o cliente possa acessar dinheiro a um custo menor, é muito grande, porque assim, infelizmente ainda tem pouca informação no brasileiro em relação à parte financeira e isso gera um custo brutal de juros. E as pessoas nem sabem o que estão pagando e aquilo vai gerando uma máquina. Então, ajudar as pessoas a entenderem melhor isso e acessarem crédito de uma maneira mais racional
tem uma oportunidade, primeiro, de ganhar dinheiro com isso e, segundo, de fazer com que o empresário ou a pessoa tenha mais capacidade de utilizar os seus recursos de uma forma melhor. Então, crédito é uma super oportunidade. Segunda coisa, tudo que está ligado a tirar o intermediário do processo. Se a gente pegar a Faria Lima, entre um produto de investimento ou de crédito e um cliente, tem muito intermediário. E muito intermediário que gosta de andar de Mercedes, andar de sapato Ferragamo, né, com ternos bem alinhados, que gera um custo brutal. Então, esse custo do intermediário, ele fatalmente é repassado ou para o produto ou para a rentabilidade do investidor naquele processo. Então, na hora que tu coloca inteligência aqui para simplificar esses intermediários, tu consegue acessar produtos melhores, com custos menores, e obviamente com mais rentabilidade para o cliente. Então, nisso continua tendo uma aposta muito grande. E aí eu vou colocar aqui como terceira, óbvio que a AI ela reduz muito os custos de transação e ela melhora a acuracidade de praticamente todos os modelos, seja de liberação de crédito, seja de investimento. Então, ela vai gerar uma eficiência muito grande para todo mundo que está nesse mercado. Então, especialmente aqueles que começarem a usar antes, eu acho que aqueles que não usarem, em algum momento eles vão virar peça de museu rápido. Ótimo, é muito legal essa visão assim. E quais são as maiores apostas da NVA hoje? Em quais empresas vocês investem? Como é que tá lá um pouco do... Essa pergunta é meio, qual é o filho que tu mais gosta, né? Pô, nós gostamos de todos os filhos lá. A gente tá super bem posicionado. A gente teve a sorte de começar a investir em 2016 e as empresas que a gente investiu, todas elas cresceram, hoje todas estão rentáveis. É muito importante que as empresas hoje deem resultado. De novo, as empresas que não estão conseguindo dar resultado, elas estão tendo muita dificuldade de conseguir captar mais recursos. Então, a gente tem um investimento muito bacana lá na Warren, que é uma plataforma de investimentos. A gente tem um investimento na Conta Simples, que acabou de fazer uma rodada grande, um valuation super bacana. A gente tem a Vortex, que é uma plataforma de serviços financeiros muito ligados à administração de fundos, CRI, etc. A gente tem o Fitbank, que é uma plataforma de tecnologia que faz core bancário. Então, uma coisa interessante do Fitbank, né? O mercado de fintechs, ele evoluiu muito no primeiro momento na experiência do usuário. E ele olhou um pouco para o back, para a infraestrutura do produto do mercado financeiro. E aí algumas empresas como o Fitbank investiram na infra do mercado financeiro. E tem uma hora que para melhorar a experiência tu tem que mexer na infra. Então o Fitbank está tendo um crescimento super bacana, consistente. A gente tem a Monkey, que é uma plataforma de antecipação de recebíveis, que para mim é um case de como a tecnologia pode aproximar o investidor do cara que demanda o capital, eliminando uma série de intermediários no meio do caminho. E a gente tem, enfim, esses são os principais investimentos que a gente tem, que estão tendo todos eles, graças a Deus, um crescimento fantástico. Não, muito bom. A gente teve aqui no primeiro episódio aqui do Futuros o Cristiano Cruel aqui com a gente, falando sobre um monte de tecnologia, inovação, enfim, visões de futuro e tudo mais. E uma das frases que ele falava, você sabe bem disso, todas as empresas um dia serão fintechs. Todas elas terão serviços financeiros meio acoplados, né? Um exagero todas, mas muitas delas, e você já comentou um pouco sobre isso, elas estão, de fato, trazendo isso para dentro de casa. E outra coisa que se dizia muito, o Cristiano também falava sobre isso, é que as Big Techs se transformarão em bancos. Elas serão também oferecerão também serviços financeiros. E existe uma tendência cada vez maior disso. A Amazon já é mais um pouco óbvio, a Apple começou um movimento desse tanto lá fora quanto aqui. Você acha que o grande próximo movimento vem daí? Isso pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade. Se a gente ficar parado é uma ameaça relevante. Eu fico imaginando a turma de payments na hora que viu o WhatsApp vindo para payments. Então, como você falou, o WhatsApp tem uma base gigantesca de clientes altamente engajados, conhece profundamente eles, já tem um modelo de negócio validado que está entrando num outro segmento que ela pode, no limite aqui, fazer um dumping para conseguir ser relevante nesse negócio. E quando tu olha para o tamanho do WeChat na China e tu vê o que o WhatsApp pode ser, tu fala assim, cara, realmente, se esse cara vier para cá, ele pode ser um player muito difícil de combater se eu sou um player relevante. O que também a gente está vendo, que eu acho que é uma coisa interessante até quando a gente vai para a China, é que a velocidade de evolução dessa turma das Big Techs, especialmente as americanas, elas estão muito mais lentas do que a velocidade dos chineses. Então, assim, por algum motivo o WhatsApp ele é muito parecido com o que ele sempre foi desde a criação deles. Não conseguiram fazer essa. A gente sabe que o incumbente começa a ter os desafios da incumbência, do legado, né, das estruturas, dos incentivos internos e tudo mais. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que eles virem para esse mercado
se eles virem com força, eles podem agir de uma forma relevante, mas também a gente está vendo que eles estão fazendo parcerias com os incumbentes e estão conseguindo se aliar com os incumbentes para conseguir deploy os produtos em parceria de uma maneira melhorando, criando mais um acesso de oferta. Então, o ponto é o seguinte, são muito relevantes para serem ignorados, então eu tenho que olhar assim, ou vou competir com eles ou vou colaborar com eles. Deixar passar, eu acho que não dá. Muito bem, bom, pessoal, acho que foi um papo super agradável aqui, Pedro. Muito obrigado pela tua visão aí desses anos todos de mercado financeiro. Como o Pedro falou, fez uma carreira primeiro na XP, depois saiu para empreender e investir em vários negócios e está expandindo também para outros países, México, como ele falou. Muito legal ver a tua visão sobre esse desenvolvimento desses anos. Muito obrigado pela tua participação aqui, acho que foi muito rico, foi muito bacana. Legal, eu que agradeço, eu acompanho a tua trajetória já há bastante tempo e vejo a forma como tu está cada vez mais conseguindo não só ficar bem informado e atento, mas também dividindo conosco esses conhecimentos todos. Desejo muito sucesso aqui no futuro, que seja um programa que tenha vida longa. Muito obrigado, valeu, Pedro. Valeu. Muito bem, depois do nosso radar de sinais, da nossa viagem pelo mundo de carros elétricos e da nossa percepção da evolução das fintechs, chegamos ao final de mais um Futuros com Júnior Bornelli. Siga aqui as minhas redes sociais, lá todos os dias tem mais conteúdo e mais notícia e mais comentários sobre este mundo dos negócios, da tecnologia e da inovação. E eu espero você na próxima sexta-feira aqui na BMC News. Um abraço!